Oi, gente! Mais uma edição do Hype Mix começando. Chega todo mundo aí, porque o papo hoje tá super especial, porque a gente tem uma novidade, né, Letícia? Isso mesmo, amigo. Uma editoria nova que chama Hype com Especialistas. A ideia é que a gente bata um papo com quem está gerando tendências nos mais diversos mercados. Acho que vocês vão gostar. Roda a vinheta, bora pro episódio. Pessoal, é isso aí. Hype com Especialista começando, editoria nova. Para estrear esse quadro, a gente tem Nívia Marisguia, essa amiga querida da Cláudia Marisguia. Nívia, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz que você está aqui hoje. Gente, eu que agradeço, é uma alegria, estou encantada aqui com esse espaço, adorando estar aqui com vocês, tá? Ai, que bom, Nívia. Vou explicar para vocês um pouquinho quem que é a Nívia. Para vocês entenderem melhor, a gente vai falar um pouco do trabalho da Cláudia Marisguia Bijux. Isso mesmo? Falei Isso certo? mesmo, Falei certíssimo. certo. Há 25 anos, a marca segue firme na proposta de criar peças que aliam emoção, design e qualidade. A marca é o reflexo do encontro profissional das irmãs Nívia, que está aqui com a gente, e a Cláudia Marisguia, que é designer de joias e artista plástica. Seu propósito é criar bijuterias para o universo feminino, inspirando e elevando a autoestima da mulher contemporânea por meio de acessórios exclusivos, artísticos e atemporais. Babado. Então, Nívia, conta pra gente melhor como que começou a história da marca mesmo. Então, a história da marca, como você disse, já é uma história longa. A gente começou do início como todo empreendedor, né? Pequenininho. A gente já tinha um DNA da minha mãe, que já estava nessa trajetória, ela tinha uma loja. Então, acho que ela nos inspirou muito nessa jornada. Então, a gente começou já admirando essa coisa dos acessórios, como que os acessórios transformam a mulher, né? Naquela época, eu acho que a gente intuitivamente já tinha esse desejo. Então, nós nos unimos, a minha irmã começou e logo depois eu entrei, e a gente continuou nessa jornada e já tem essa caminhada aí de todos esses anos. Sempre com esse propósito de trazer acessórios autorais, acessórios exclusivos, acessórios que contem uma história. Acho que esse sempre foi o nosso propósito. Não, e a Nívia trouxe alguns exemplos das peças, das novas coleções, podemos dizer assim, né? Sim, sim. Daqui a pouco a gente vai passar aqui com mais calma, mas pra vocês verem aqui que os negócios é babado, né? Agora, Nívia, realmente, o trabalho de vocês já é muito extenso, né? Vocês têm 25 anos de mercado, um pouquinho mais, na verdade, né? Sim, sim. E não só em Belo Horizonte, né? Vocês têm um pezinho também em outras regiões do Brasil, né? Vocês fazem aqui e mandam pra fora. Deve ser um mercado difícil, assim, de se alavancar, né? É um mercado difícil, mas assim, é uma construção, né, Ícaro? Então, a gente começou principalmente atendendo os lojistas do Brasil. A gente depois nós conseguimos vender para clientes fora do país. Então, mas assim, é uma construção, é uma jornada, é tijolinho por tijolinho. Mas é maravilhoso, eu sou apaixonada com o que eu faço. Não tem jeito, né? Não tem jeito, você não faria outra Nívia, coisa. Perdão. E assim, a gente sabe que empreender é muito difícil. Sim. E a gente sabe também que empreender sendo mulher é Sim. mais difícil ainda. Empreender sendo mulher há 25 anos atrás, como que foi isso? Assim, porque hoje se discute questões difíceis do empreendedorismo, Sim. principalmente em relação ao que as mulheres passam para empreender, inclusive em detrimento aos homens. Sim. Mas como que foi isso há tanto tempo atrás? Foi mais difícil ainda? Então, eu não sei, Letícia, naquela época eu acho que a gente não pensava, assim, era uma coisa tão, vamos fazer, Vai. vamos acontecer. A gente não pensava, né? Hoje eu acho que a gente tem muito mais suporte, sabe? A gente tem institutos, grandes órgãos como Sebrae, CDL, tem muitos apoiadores do microempreendedor hoje. Então, hoje, eu acho que a jornada, não que seja mais fácil, mas ela é menos solitária. Então, assim, naquela época, eu acho que a gente enfrentou muitas dificuldades, mas, assim, nunca desistimos, porque a mulher tem essa resiliência, Exatamente. né? Eu acho que a mulher tem isso dentro dela. Natural, né? E essa questão que você falou de empreender sendo mulher, né? Mas eu acho que a mulher tem essa força. Hoje eu acho que as mulheres se apoiam mais,
né? A gente se apoia mais umas às outras. Nós temos grupos também que são importantes, que a gente pode falar dos nossos problemas, das nossas dificuldades do empreendedorismo. Uma vai apoiando a outra, mesmo que seja em segmentos diferentes, a gente consegue perceber que a minha dor é a sua dor. Então, Legal. uma vai ajudando a outra, a gente vai trocando. Isso eu acho maravilhoso. Nessa era digital agora, então, isso facilitou muito. Eu não sou dessa geração. Nós começamos num outro momento, que era mais difícil, que a gente não tinha tanta abertura, não conseguia ter tanta facilidade de informação. Mas eu acho que a jornada é maravilhosa, do jeito que eu vivi, né? Que a gente construiu essa história. E é isso, mas é uma caminhada, são mudanças. Não acho que hoje é mais fácil. Eu acho que tem os desafios, mas é diferente, né? Sim. E até porque você foi bastante pioneira nesse tipo de negócio, né? E hoje você tem, digamos que, uma concorrência maior contra Sim, você ali. sim, certamente. São estratégias diferentes, Sim. são produtos também diferentes, mas que disputam o mesmo mercado, né? Então, ainda que você tenha aliás, essa experiência, ela pode ajudar um pouquinho Sim. a você lidar com essas questões, né? Sim. Eu falo que antes a gente tinha um oceano azul para você navegar. Hoje, a gente tem muito mais concorrência. A gente tem facilidade de informação, mas como você diz, né? Hoje, assim, essa moçada, vocês são jovens, mais antenados. A minha geração precisa estar muito conectada para poder para você estar sempre atualizada, né, Ícaro? Certo. Então, assim, eu acho que a concorrência é válida, faz a gente crescer, faz a gente se desafiar todo dia, né? Sair daquela caixinha, sair daquela Sim. zona de conforto. E é isso, empreender é isso. Mas aí, quando você fala de estar mais conectado, foi complicado essa fusão de, meu Deus, agora a gente tem que estar no Instagram, agora a gente tem que aparecer, tem que falar com as pessoas. É muito importante essa conexão ali, porque você humaniza quando vocês Sim, aparecem no Instagram. Porque não é só sobre peças, né? Eu Não. acho que também o produto, principalmente relacionado à mulher, tem muito a ver com a autoestima, que Sim. necessariamente É. vai ter a ver com bem-estar. Então, é importante ter essa humanização mesmo entre vocês e as clientes nas redes sociais, né? Você falou duas coisas assim que eu acho fundamentais. Primeiro, você falou da questão como foi o desafio Sim. de passar para o digital, né? A gente teve uma transformação muito grande durante a pandemia, que Sim. foi o Certo. divisor de águas, né? A gente não tinha, antes da pandemia, o Instagram engajado, então a gente precisou criar. Depois a gente criou a nossa loja online, que foi um outro desafio, você performar no online também, que é um outro negócio, é uma outra estratégia. Mas é o que eu te falei, é desafio. Eu adoro desafio. Então, assim, eu gosto dessa coisa da conexão. Então, foi muito bom. Acho que foi muito importante. E outra coisa que E essa coisa do digital, eu acho que é no dia a dia, é sempre, né? Não foi só esse passado que a gente conseguiu transformar. Essa conexão que a gente precisa estar falando com os clientes que gostam da nossa marca, que admiram o nosso produto, ela tem que ser diariamente, para ser real. Exatamente. Porque senão fica uma marca assim, muito distante. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente hoje tem que conectar com as pessoas, né? Então, eu acho que isso é fundamental, essa conexão. E outra coisa que você falou é das mulheres do acessório. O que o acessório representa, né? Você falou super bem. O acessório não é só ser uma peça bonita. Nós acreditamos que o acessório tem que ser uma peça linda, esteticamente bonita no que a gente acredita, mas muito mais que isso. É conectar com as pessoas que gostam desse trabalho, é elevar a autoestima da mulher. Eu falo que, às vezes, a gente escolhe o acessório e depois escolhe a roupa. Hoje. É verdade, né? Não é? Você pode estar com uma roupa basiquinha, você põe um acessório maravilhoso, a roupa cresce. Eu acho que o acessório, ele dá essa personalidade para a mulher. Então, isso é muito legal. Você fazer um trabalho que você ajuda as mulheres a se sentirem mais confiantes, mais empoderadas, mais fortes. Não que seja só isso que nos representa, eu sei que não. Mas claro. é um dos símbolos que a gente carrega. E não tá errado também, assim. Eu acho que se a mulher enxerga a feminilidade dela ali, excelente. Maravilhoso, eu amo isso. A gente pode passar por... Nós somos múltiplas, né? Nós não somos uma coisa só. Então, é isso. Você falou super bem desse ponto aí. Mas eu sempre penso, como mulher, obviamente, né? A gente percebe quantos pontos
a gente tem que linkar para estar com a autoestima bem Sim. e para, consequentemente, estar bem com a saúde mental, com o próprio bem-estar. Então, todas as mulheres que empreendem para mulheres, primeiro, eu acho elas extremamente inspiradoras. Né? Se dedicam a trabalhar de mulher para mulher. E, normalmente, elas têm essa missão de não só vender o produto, mas de ajudar essa mulher a resgatar algum brilho que muitas vezes está perdido, assim, do dia a Ela dia, esqueceu que tem, das né? demandas, Sim. das demandas Sim. da mulher, que são muitas, as mães. E isso não é beleza, na verdade, né? Não é só Realmente. sobre beleza, não é Não. só sobre estar arrumada, é isso que a É Nívia muito falou mais agora. profundo que isso, né? Assim, os conflitos, às vezes no dia que você não tá bem e você coloca aquela roupa, te ajuda você se sentir melhor. O acessório, eu acho que é a mesma coisa. Então, acho que o nosso propósito é muito mais do que estético. É ajudar essas mulheres, empoderá-las de alguma forma. Então, isso é muito mais significativo do que só a beleza. Não que a beleza, porque eu amo fazer coisas assim, eu tenho que estar feliz com a estética da construção daquele produto, ele tem que estar ok, o banho tem que estar ok. São vários testes que a gente tem que fazer. Mas muito mais que isso é a conexão com as clientes, com as mulheres que gostam do nosso trabalho. E vocês recebem esses retornos? Com certeza, né? A gente recebe, eu fico muito feliz. E eu falo muito assim, o propósito também é servir, né? É servir no final das contas. A gente recebe, às vezes a gente atende debutantes, formandas, mães de noiva, as nossas clientes também, que são os lojistas que também nos dão esse feedback. Então, é muito legal quando você vê uma pessoa que compra aquela peça e fala assim, nossa, usei num casamento, me senti super empoderada, super feminina. Então, você fica feliz que é uma peça que você desenhou, que você criou, que teve todo aquele momento e que fez sentido para uma outra pessoa ali. Que legal. Então, aí que eu acho que a história fecha, sabe? Que legal. E sabe o que é mais legal, Nívia? Eu vejo seu olho tão brilhando você falando disso, Você vê sabe? quantos anos que eu faço fiquei a mesma arrepiada. coisa. Cara, é legal demais. E realmente, tipo assim, você fala com um brilho disso, sabe? Como você fala, é como se isso fizesse parte mesmo da sua vida. Mas é faz. muito legal, Mas cara. faz. E eu falo assim, que o nosso propósito é transformar arte em acessórios. Porque eu tenho essa conexão com a arte, eu tenho uma formação nessa área, e a minha irmã também tem. Então, e a gente precisa, assim, de gestão, né? Então, não é só o belo, não é só o criativo. Mas unir essas duas coisas, que é muito bacana também. Ah, é muito bonito te ver falando assim. Ah, obrigada. Ô, Nívia, e assim, por que semi-joias, né? Você falou que a mãe de vocês já trabalhava, já era lojista, mas por que a escolha desse produto, assim, lá quando vocês começaram e tal? Então, a minha mãe, ela tinha uma loja, era um vestuário. Ah, sim. Ela não vendia acessórios. Sim. A ideia dos acessórios, eu não sei te falar o porquê, mas certamente foi já, naquela época, com essa identificação que o acessório fazia diferença na peça. Sim. Né? Hoje a gente tem muito mais esse entendimento, hoje está claro para a gente o nosso propósito, mas eu acho que lá, desde o início, era uma forma mais criativa de você transformar a arte em acessórios. Porque o acessório ele te dá essa possibilidade de você criar uma coleção com um tema, que você pode explorar vários universos. Um universo geométrico, um universo arquitetônico, um universo botânico. Enfim, você pode brincar com o que você quiser e transformar aquilo em histórias e, consequentemente, em peças. E na Maris Guia, vocês conseguem juntar tudo isso ou vocês seguem uma dessas linhagens específicas? A gente tem, basicamente, alguns pilares que a gente gosta de trabalhar, que a gente acredita, que a gente gosta. Por exemplo, a linha orgânica, a linha de flores, a linha que remete à natureza, é uma coisa que nos inspira bastante, que eu, particularmente, adoro fazer. A minha sócia, Cláudia, que é minha irmã, ela já tem uma pegada diferente. Ela já é mais moderna, ela já gosta de construções mais retas. Então, a gente faz uma junção bacana. Sabe? Eu gosto de um romântico mais moderno, ela já é mais pro Contemporâneo. Então, a gente consegue criar coleções
a quatro mãos, mas que conversem, mas que tenham DNA, que no final tem o DNA que é o DNA da marca, sabe? E o feito à mão, que é uma coisa que a gente faz há muitos anos, que é uma tendência muito forte hoje de mercado, né? Exatamente. O handmade, tanto nas roupas, no sapato, dessa coisa do slow fashion. Voltou-se a dar valor ao feito à mão, Sim, né? que é muito legal. E é muito lindo. É lindo. Né? E nós aqui, mineiros, nós somos especialistas no crochê, na renda, no macramê, no bordado, não é? E, no geral, a moda mineira é muito forte, né? É conhecida por isso. Eu não trouxe hoje uma peça nossa de handmade porque as nossas peças hoje esgotaram lá no showroom. A gente está Olha. fabricando de novo. Mas é um trabalho que é um trabalho minucioso, é um trabalho que demora um pouco mais a ser feito, mas que encanta por isso. Porque você vê que é um trabalho que resgata a coisa do... Como é que eu posso dizer? Os nossos fazeres manuais de Minas aqui, que é super forte. Que antes era brega, né? Que É. a gente escondia um pouco, assim. Sim. Aí o crochê, o tricô, não tinha isso. Teve uma fase Não que é o que pessoal era realmente brega, guardava. mas assim, Não, não era tão valorizado. Tinha um etarismo, né? Como se fosse coisa que velho Isso, fazia, que é isso velho aí, usava, isso. né? E hoje a gente vê estilistas de fora, marcas de fora super apostando nisso. Sim. E é uma coisa nossa de raiz, que a gente tem no nosso DNA. Muita loucura. Eu lembro de agora foi de Tânia Bulhões, com a sua xícara de limões sicilianos Nossa! das fazendas mineiras. Sim, que teve alguns... Umas que polêmicas teve, aí. várias. Depois descobrimos que aquilo não tinha nada de mineiro. Exatamente. Mas limão siciliano em Minas É difícil, né? complicado, né? Então, tem que tomar cuidado com as histórias que a gente cria. É. A gente pode se apropriar, né, das Sim, histórias. total. E criar narrativas assim. A gente é livre para viajar, mas tem que ter uma coerência. Para o cliente entender o que a gente está contando. A ideia não paga imposto, né? Só a peça que paga. Maravilhoso isso. Ô, Nive, e aqui? Vocês estão em todos os processos, você e a Cláudia, assim, desde a parte administrativa, a venda, a produção, ao showroom, porque eu vejo normalmente, gente, eu sou puxa-saco de mulher, empreendedora, tá? À vontade. Desculpa, mas eu sou. Dificilmente você não vê uma mulher empreendedora que não está participando de todas as etapas do trabalho. E deve ser, assim, ao mesmo tempo que é gratificante, deve ser cansativo, né? Eu concordo com você. Como a mulher é muito detalhista, a gente precisa tomar esse cuidado para não querer ser perfeccionista demais, né? Ou muito E centralizadora. Isso. A gente tem que tomar esse cuidado. E eu falo assim, quanto maior a empresa, mais difícil. Mas eu acho que o gestor precisa dominar os processos, ou precisa conhecer os processos. Pra gente, mas eu acredito que cada um tem a sua expertise. Eu não consigo fazer tudo, você concorda? Não sou boa em tudo. Eu tenho os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Mas para mandar fazer, você tem que saber fazer, né? Eu, por exemplo, sou da área de criação, sou da área comercial, gosto de atuar no marketing também. Essas são as áreas que eu gosto de fazer. A minha irmã e a minha sócia, ela já cuida da parte de criação também, da parte de produção, que é uma parte difícil. Então, ela já tem outras expertises. Então, eu acho assim, uma empresa, é bacana você segmentar o que você é melhor e ali você atuar mais. Não que você, como você diz, que você não conheça todos os processos, mas você não precisa estar em todos os processos diariamente ali, porque senão o seu trabalho não... Você não consegue E acho que desempenhar algum bem. lado vai sair prejudicado, né? Se você quiser fazer tudo, assim. Certamente. Mas a mulher é detalhista, né? E Perfeccionista. Perfeccionista. E eu acho também que tem uma... Eu acho que todos os grandes empresários, ou os micros, que têm pessoas que trabalham, é importante também você ter essa coisa empática, de estar ali participando daquele trabalho. Porque você cria uma gestão de pessoas que vai fazer bem para o negócio de forma geral, né? E as pessoas que estão com você são pessoas que você confia. Exatamente. Né? São pessoas muito capazes também, que a gente vai treinando, vai cuidando, e as pessoas vão evoluindo também junto com a gente, porque é um processo evolutivo, todos nós. Né? Então, acho que a gente trabalha equipe mesmo, ninguém faz nada sozinho. Ninguém, Verdade. gente. Eu, por exemplo, sem essa maravilhosa, não sou ninguém. Ela é falsa, tá? Ela é falsa. Mentira! Mentira! Se eu falar mal da Beyoncé, a amizade, ela corta. a É. amizade. Olha só, Oxi. tudo tem limite, né? Tudo tem limite. Tudo tem limite, né?
Nívia, aqui. Mas é muito legal, né? Tudo é, assim, essa dupla de vocês, né? Porque um vai completando Mentando o o outro. outro, com certeza. E é mais ou menos o que você está falando sobre você e a sua irmã. É isso aí. Aqui, eu imagino que vocês façam algum tipo de consultoria para ajudar essas clientes, né? Porque eu imagino que tem clientes que entendam, que saibam, mas, por exemplo, eu se chego e eu quero uma ajuda. Sim, E como que funciona essa consultoria que vocês passam para as clientes, assim, para ajudar elas a escolherem as peças e tal? Você fala de um atendimento mais personalizado. Digamos isso. Porque Exatamente. o cliente que chega na nossa loja, tanto o cliente que é lojista, como o cliente que é um cliente que quer comprar, por exemplo, no nosso site, na nossa loja online, ele tem dúvidas. É. As dores daquele cliente. A gente precisa atendê-los, entender qual que é a dúvida dele. E no consumidor final, tanto o meu cliente como a gente, quando a gente faz um atendimento, você precisa entender o que ele precisa, o que ele espera, o que ele deseja daquela peça, para você ser mais assertivo. Eu acho que é também. escuta. É Você muito tem que ver importante. também quem é aquela pessoa, né? Pra saber entender a personalidade dela Sim. e ver como ela se comporta e como ela se Sim. encaixa. Sim. Hoje não tem, eu falo assim, que não tem uma tendência. A gente tem que usar o que a gente acredita. eu também acho assim. O que a gente gosta, o que faz bem pra gente, o que diz sobre a nossa personalidade. Eu acho que é isso. Já né? teve cliente, assim, que tem medo de usar algumas peças, ou porque acha grande, ou porque nunca deve ter usou. muito, né? E vocês conseguiram explicar a importância daquela peça, ou por que que ela combina mais. Porque às vezes tem gente que quer muito usar uma peça, mas vai falar, em mim não fica bom. Então, eu acho que a gente tem que orientar, mas a gente tem que respeitar a personalidade do outro. Sim. Quando a pessoa é mais minimalista, ela não gosta de um colar mais potente, um brinco grande, eu acho que a gente não pode forçar. A gente pode orientar e falar, olha, ficou lindo, combina com você, você tem um cabelo branco, um cabelo longo, enfim, ou um curto, mas quando a pessoa quer ousar, a gente aconselha muito assim, ela ir aos poucos. Sim. Então, um dia ela põe um brinco maior, ela vai criando aquela confiança, depois ela vai ousando aos poucos, até se sentir mais segura para usar aquela peça e não falar assim, nossa, tô demais. Sabe? Para ser verdadeiro para ela. Para ela se sentir confortável de usar aquela peça e se sentir linda. Eu acho que o mais legal é isso. Mas é importante que a gente dê essa consultoria sempre. Sempre. E aí a gente volta naquele papo da autoestima, né? Porque não adianta só a pessoa ela colocar aquilo porque ela enxergou beleza naquilo. Ela tem que enxergar, é o que você disse, né? Exatamente. É recuperar o próprio brilho, ou é acender o próprio brilho, né? Fazer o que o seu brilho mesmo enquanto mulher seja o que as pessoas notem, não só um cordão, Sim, um anel, um claro. brinco que você escolheu. E eu acho que a mulher tem muito assim, ela vê uma peça e ela se conecta com aquela peça. Muito pelo estilo dela. Se ela é mais moderna, ela se conecta muito com aquela peça. Ou, não que a gente tenha um padrão para seguir, mas geralmente a gente já olha para aquela peça e fala assim, não, combina comigo. Aham. Sabe? E já Porque tem cliente que vocês falam assim, nossa, essa peça é a cara da fulana. Sempre. Clientes, vários clientes, essa aqui é a cara da cliente, porque a pessoa já gosta daquilo ali, já manifestou, né? Então, hoje não tem, assim, uma regra, a gente tem vários corpos, tem várias personalidades, eu acho que a gente tem que respeitar isso. E a pessoa se autoconhecer, eu falo que muito quando você se conhece, quanto mais você se conhece, mais você tem... Mas você tem menos medo de ousar, de testar. E um dia você está de um jeito, outro dia você está de outro, não é? Você tem humor, né? Não é? Mulher não é assim? Um dia eu estou mais criativa, um dia eu quero sair com um basiquinho, Básica. outro dia eu quero causar. Então, isso que é legal, né? Um acessório dessa possibilidade pra gente. Acho isso maravilhoso. Ainda tem gente que acha dourado e prata junto barango? Então, e agora é uma, Ih, a e é uma polêmica. grande tendência. Pois É Que eu mesmo? trouxe uma peça com essa grande Ai. tendência. Uma vez eu fui fazer uma entrevista com uma empresária também do segmento e ela me falou, ela fez em mim para eu poder ver. Por isso que eu te perguntei da consultoria, né? Porque às vezes a gente não sabe muito montar. Aí vem uma especialista igual a Nívia, coloca no você e fala, não é possível que ficou bonito desse jeito. Será que eu vou conseguir fazer isso na minha casa? Que ela acabou de fazer Consegue. aqui. E aí, ela misturou as joias e eu fiquei chocada como que ficou lindo. O resultado. O resultado
da mistura de Gente. dourado com prata. Qual que é que você falou? Essa peça, ó. A nossa Essa aqui peça. é ela, olha. Pega ela assim na mão, coloca aqui mais no centro para as pessoas verem Olha, com mais facilidade. É um colar, que é uma tendência dos aros, que esse aro que é mais minimalista, e ela tem um pingente. Um pingente orgânico de uma flor que tem 2 banhos, que é uma tendência super forte agora, que é o dourado com prata. Com prata. E fica lindo. Isso que você falou, às vezes a gente não tem esse olhar, mas quando a gente vê, você fala assim, olha que bacana, posso misturar. Sim, eu já vi, por exemplo, pessoa que tá com um brinco dourado, quem tem mais furo, e um prata, e você tem a impressão de que não vai ficar bom, e fica muito lindo. Agora tem também, né, gente, hoje muita questão dos estrategistas, né, cartela de cores, toda essa coisa que veio pra gente, que veio nos ajudar, como você estava falando. Sim. Às vezes a pessoa, ela combina mais com dourado, então ela certamente vai usar mais os acessórios dourados. Ou, se não, ela combina mais com prata. O dourado, ele remete sempre mais à sofisticação. Sim. O prata é à modernidade. Então, mas não tem regra. Eu acho que o legal é não ter a regra. Você tem que ter o conhecimento, mas você não pode ficar refém dele. Certo. Até porque senão você vai fazer um monte de padrões, né? Isso. O que adianta? E também não tem mais esse negócio, né, Nível? Tipo, ai, o meu sapato tem um detalhe dourado, Não. aí eu tenho que usar tudo dourado. Não. Eu tenho uma bolsa que tem um cordão prata, Não. então eu vou ter que usar Não. tudo. Não Ai, tem gente, isso velho. mais, né? Hoje não tem mais essas regras, não. Hoje é a coisa da desconstrução. Né? Você vê aquilo ali, vê que está funcionando para você, que você está bem, que aquele look está legal, está te agradando. Pode pegar um ponto ali que conecta com outro ponto, se você quiser, né? Um ponto de cor com outro ponto de cor. Mas não é regra, gente. Nossa, gente, vendo vocês falando assim, eu só consigo pensar, é tão difícil ser mulher, né? É difícil, tá? É difícil, gente. Não é fácil ser mulher, mas é mágico, né? É mágico. E a vantagem é que, tipo assim, isso que a Nívia falou de, às vezes, um acessório mudar tudo. Às vezes você tá com uma blusinha branca e um jeans básico. E aí o acessório tem o poder de fazer daquele look que parecia muito básico um look mais casual, mais chique e tal. Então, pro homem falta isso. Sim. Falta totalmente. Mas vocês agora também se desenvolveram. Acho que os homens estão super modernos com essa coisa de acessórios. Assim. Não, claro que a mulher tem um universo muito maior. Mas os homens também, eu acho que eles estão... E se não entrar, é bobeira, né? Porque perde a oportunidade de estar. Cara, é muito legal. Eu acho muito legal esse papo, porque assim, lógico que eu sei que não existe isso. Joia não é pra mulher, joia é pra quem se sente confortável com ela. Sim, claro. Mas eu acho, eu particularmente, eu me incomoda ter coisas sobre mim, né? Ou penduradas, ou, sabe? Só que depois eu descobri de muito tempo, eu tô me acostumando ainda a usar algumas coisinhas, mas depois eu descobri de muito tempo que as coisas não precisam de ser tão padrão assim, um cordão que vai ficar até aqui, Não. uma pulseirinha que vai ficar caindo. Não, eu posso usar uma coisa que, por exemplo, pode competir o meu braço inteiro numa única peça. Sabe, eu posso usar uma coisa, por exemplo, que isso eu gostei muito, eu fiz uma viagem recente e eu comprei uma coroa. Uma coroa de folha de louro. Eu usei essa coroa de folha de louro uns 5 dias sem parar. Eu achei a coisa mais legal do mundo. Porque ela trazia uma visibilidade para esse lado e para esse lado do meu corpo. Assim, Sei. e era uma coisa muito louca. Eu achei muito legal. E aí, eu tô começando a abrir minha cabeça para isso. E aí eu fui descobrindo que, cara, é muito legal quando a gente se enxerga no negócio. Porque você tem a possibilidade de se ver diferente, né? Um adorno que você não usaria antes, você se vê, fica diferente. Você Isso. muda o seu look ali com um adorno. E às vezes é o que você disse. Às vezes a gente quer escolher, a gente escolhe primeiro a peça, para depois escolher o resto. Que foi essa peça te impactou, que você Exatamente, usou. Você teve exatamente. coragem de usar uma coisa diferente. Exatamente. E agora eu acho isso muito mais legal, assim. Eu acho que é um universo que nós do universo, nós homens ainda temos muito para explorar. Muito, Ah, muito. certamente. E perde oportunidade, gente. Certamente. Eu acho. Besteira, né? Eu também Tudo acho. besteira. Nívia, me tira uma dúvida. Eu sou uma pessoa que sou muito alérgica, Sei. sabe? Orelha, pescoço e tal. Como que vocês trabalham os materiais para evitar esse tipo de alergia, que as pessoas usem as peças tranquilamente, sem essa preocupação? Olha, o nosso produto é um produto de excelente qualidade, né? Mas a gente precisa entender o cliente. Tem clientes que não podem a determinados produtos. Então, os nossos pinos são antialérgicos. Sim. Mas é preciso
que a pessoa que é muito alérgica, ela faça esse teste antes. Porque às Sim. vezes ela só pode usar uma prata, só pode usar um ouro. Pode Sim. acontecer. Né? Então, depende do nível da alergia, porque tem vários graus. Então, a gente precisa avaliar isso. A gente toma todos os cuidados, a gente tem uma micragem de banho muito boa, de excelência, matéria-prima de excelência, os pinos antialérgicos, mas a gente precisa respeitar. Então, a gente precisa fazer esse teste quando a Sim, pessoa é sim. muito alérgica. Mas a pessoa fazer uma boa manutenção da joia também provavelmente ajuda, né? Sim, claro, sim. A gente precisa entender assim, o grau que a pessoa tem de alergia. Sim. Mas ela tem que se conhecer, né? A gente toma todos os cuidados, mas a gente precisa entender o corpo do outro, né? Nesse sentido. Exatamente. Ô, Nívia, agora deixa eu fugir um pouquinho desse assunto. Eu quero falar de uma coisa que me veio à cabeça que agora eu acho engraçado. Preço. Ah, Deve ser tão difícil, né? Você tem lá... precificar? Precificar, que você cria aquele produto como se fosse um filho. Aí você olha e fala, meu filho vale isso. É. Ou ele vai ter que valer isso. Eu Então, acredito que ele valeria mais, né? É. Mas ele vai ter que valer menos. Isso, a gente enfrenta isso. Assim, a gente não quer trabalhar não é o preço, mas a gente precisa ter uma noção de preço para você ser competitivo. Sim. Então, você precisa colocar na sua precificação os seus custos, o que você gasta ali para gerar aquela peça, tem tudo isso. A mão E de obra, material. Isso tudo. E depois você vai entender se aquilo ali está de acordo, ele está competitivo, né? Mas a gente vende peças que são peças assim, que você não consegue mensurar o valor dela, porque elas são peças exclusivas, mas a gente precisa entender, né? Qual fatia de mercado que você quer atingir. Então, a gente tem isso muito claro lá, para a gente poder ser uma empresa competitiva, para as pessoas poderem comprar as nossas peças, porque a gente quer isso, né? Então, Vocês mas é querem ser- difícil, porque às vezes você fala assim, nossa, essa peça deu tanto trabalho. Por exemplo, uma peça handmade, uma peça artesanal. Às vezes ela demora 3 dias para ser feita. Nossa, Deus. Misericórdia. É, porque ela é crochetada. Depois você vai e costura uma florzinha, uma por uma ali em cima. É uma pessoa especialista que vai fazer. vendo? Então, a gente precisa mensurar esse tempo de mão de obra no processo. Aí chega lá o povo, fica 10% de desconto. Isso é normal. Mas dá uma raivinha, não dá? Deve dar, né? Acho, eu já sou tão assim... E acho que dependendo da cliente também merece, né? Vocês devem ter clientes, assim, de A gente tem muitos anos. políticas de venda, né? Clientes mais fiéis. Sim. Isso é normal. Eu falo que é negociar. Hoje todo mundo negocia. Todo mundo, na hora que vai comprar, vê aquele produto, olha. Os clientes estão muito atentos. Nós estamos muito atentos, porque eu acho que o digital propiciou isso pra gente, não Com é? certeza. Legal, né? Você quer comprar uma peça, ele num clique você já consegue ter um radar de várias marcas que você quer comprar. Aí o que faz sentido? As marcas que se conectam com você e o produto que você quer, né? Porque pra gente ter um diferencial. Vocês desenham peças exclusivas para uma pessoa? Tipo, Nívia, eu quero ser madrinha de casamento, quero uma peça assim. Tem essa produção, assim, para determinada pessoa? Olha, hoje a gente não faz dessa forma, uma peça única. A gente trabalha com não volume de peça, porque a gente tem sempre edições limitadas na nossa produção. Por isso que a gente fala que são peças de edição limitada. Porém, o que a gente faz como a gente tem um acervo muito grande de matrizes no decorrer desses anos, às vezes a pessoa quer um produto, eu queria tanto um brinco assim. Aí eu posso falar assim, olha, eu tenho esse brinco que é do meu acervo, posso ver se eu consigo fazer para você. Mas partir do zero para criar uma peça, hoje a gente não faz esse trabalho. Por uma questão mesmo de gestão, assim, não ser possível no meu negócio hoje. E, por exemplo, sei lá, vamos supor que eu tenho um anel de família, que eu acho ele um pouco antiquado e eu queria dar uma repaginada nele. Dá para levar lá e fazer uma coisa diferente? No caso, a gente não trabalha com ouro. Então, tá. você está falando assim, uma joia que você tenha de família. Sei. Você pode reconstruir essa joia sua, né? E dar uma modernidade nela, né? É isso que você pensou. Isso. Mas no nosso trabalho não é a minha expertise. Aí a gente teria outras pessoas, Pra indicar. outros amigos que trabalham nessa área mais da joalheria, que a gente poderia indicar. Não é a nossa expertise, sabe? Entendi.
E as pedras? Conta pra gente sobre a qualidade das pedras, a seleção das cores Ah, e Posso tal. mostrar essa aqui, já que você tocou nesse Nossa, assunto? Eu e é achei Posso falar um Gente, pouquinho, então, do gente. processo criativo? Por favor. Então, o Porque eu tô olhando e eu tô super curiosa. Então, essa é uma Riviera. A Riviera é uma queridinha das mulheres. Nós temos várias versões de Rivieras. Rivieras menores, Rivieras maiores. Essa é uma Riviera mais potente. Ela é com uma pedra que a gente chama crisolite. É uma pedra toda verde, quadrada. E é uma linha mais minimalista e mais geométrica. Mas tem vários formatos. E dentro do processo criativo que eu estava falando para vocês, tem vários processos. É o processo de inspiração, depois é o processo de desenhar a peça, depois é o processo de fazer o protótipo e depois o processo de finalização. Aí a gente entra no que você falou, nas cores. Então essa coleção é de flor. Então nós vamos fazer que cor? Nós vamos fazer ela mais no prata, no dourado, nós vamos fazer uma esmaltação numas cores mais vivas, que tem a ver com essa coisa da botânica, do orgânico. Se é verão, a gente explora cores mais vivas. Se é inverno, a gente continua explorando as cores mais vivas, mas diminui um pouco, porque a gente está num país tropical, então a gente adora fazer cores. Os clientes se conectam com as cores também. Exatamente. Então tem muito isso. A cartela de cores, ela combina muito com a linha que está sendo criada. Lindo, tá? Sabe? Aham. Ela se conecta com a linha que está sendo criada. Se é uma cartela mais viva, com uma linha mais de flor, se é uma cartela mais, se é uma coleção mais urbana, aí é uma outra cartela de cores, tudo está linkado. Nossa, Gente, trabalhão, tá? Menina, e A aqui? cabeça da gente tem que fervilha. Meu mas Deus. é muito legal. É isso que é o mágico, né? É o mágico. E aí você chega num resultado. Gente, eu tô segurando essa peça aqui, esse brinquinho aqui. A precisão do corte dessa Riviera, né? Que você disse. Esse é o colar Riviera. E esse é um brinco que combina com o colar Riviera. Olha, São a as precisão. facetas. Cara, é muito. É surreal, assim, o quanto que isso é lindo. É muito lindo. Eu amo verde, gente. E olha como traz um brilho pra gente, né? Ele ilumina a pele da gente. As pedras têm esse poder. Nívia, me conta uma coisa. Essa é outro mito que se fala, né? Para além do prato e dourado. Que quando está com roupa estampada, acessório é too much. É demais. Isso não é verdade, né? Não, eu falo assim, que tudo é bom senso. Aham. Se você tá com uma roupa eu tô com uma risca de giz. Exatamente. Tá maravilhosa a risca Né? com a joia. O fundo preto, coloquei esse colar. Né? Coloquei esse colar. Tudo bem, tá ok. Eu acho que tudo é um bom senso. Você tá com uma roupa muito estampada, talvez você vá numa linha mais limpa, num colar Aham. mais liso. Sim. Ou todo prata, ou todo dourado. Mas não quer dizer que não tenha que usar. Não, de jeito nenhum. Porque pra ele não competir tanto com a estampa. Exatamente. Mas se você é mais ousada, se você já pode, se você já ousa, já segura aquela cor, aquele acessório mais potente, você pode pôr um brinco colorido, não tem nenhum problema. Mas se você tem medo, vai para aquele liso, para aquele tom limpo de dourado Sim, ou prata, sim. que não tem erro, fica perfeito com floral, com estampado. E você percebe que as pessoas ainda têm essas Dúvidas. essa palavra. Não é nem dúvida, é meio que Preconceitos. preconceito. Esses estigmas, É, né? tipo, esses estigmas Essas sociais. regras, É, assim. exatamente, umas regras sociais, do tipo que a gente falou agora. Não pode misturar prata e dourado. Não pode com Quase que uma roupa regra de estampada. Tipo uma regra de etiqueta. Eu acho que tem pessoas que são mais formais, que levam isso mais a sério, mas de uma forma geral as coisas estão mais desconstruídas. Eu também mais acho. descontraídas. A informação, essa coisa do digital, das redes sociais, hoje é muito livre, gente. Não tem regra. Não é? O importante é você ter a sua autenticidade e usar o que de verdade faz sentido para você. E é tão lindo uma pessoa com autoestima, com autenticidade, né? Eu amo, acho que isso é o mais importante. Porque a gente tem que ser a gente não querer ser uma outra pessoa. Falo muito disso. As pessoas me perguntam assim, qual é a tendência? Gente, tem várias tendências. A gente faz pesquisa de tendência. Claro, tem as tendências. Isso é normal. Tendência de comportamento, tendência de vestuário, tendência de cor. A gente tem Pantone, a gente tem tudo, não é? Certo. Mas a gente não tem que seguir só aquela tendência. Eu acho que o grande bacana é a originalidade. Eu acredito nisso. Tanto na construção das peças, como no uso, né? Da gente fazer o uso das peças que a gente acredita. Maravilhoso. E aí, Letícia? Nossa, eu falei demais. Não, mas só falou coisa boa. Tem mais uma pergunta. Tá acabando, gente? acabando. Ah, Já? meu. Nossa, Pois gente, é. passou muito E rápido. você tava achando que 40 minutos era muito? Achei mesmo. Eu tenho mais uma pergunta.
que é... Ai, meu Deus, agora tá vendo? Eu tinha mais umas 5. Lembrei. Mas foi uma delícia esse bate-papo. Nossa, demais, assim, porque a gente sabe muito pouco de alguns segmentos, né? Isso. Aí, olha pra você ver, eu tô com uma semijoia e eu não tenho noção de como que ela chegou até a minha mão. O processo, O processo dela ter chegado Sim. até a minha mão. O que eu ia te perguntar é o seguinte. Você fala que as coleções são limitadas. Mas já aconteceu vezes de alguma coleção fazer muito sucesso e vocês voltarem? Ah, sim. Hoje a gente faz uma coisa que é muito bacana, que é aquela coisa um pouco do upcycling. Como que é isso? Nós temos, só dentro do seu assunto, mas só te falando disso. Como a gente tem um acervo muito grande, eu posso revisitar aquela peça. Faço muito isso. Eu e a Cláudia fazemos muito isso. Revisitamos aquela peça e trazemos para ela uma nova roupagem. Sim. Uma roupagem atual, mudamos a estrutura do colar, colocamos uma pedra diferente. Além disso, a gente faz um trabalho muito bacana, que eu acho muito importante hoje, da consciência com as suas peças. De não serem peças descartáveis, de serem peças que trazem atemporalidade. Legal. Que você compra e daqui 10 anos a peça vai estar ok, vai estar bonita, vai estar funcionando. Então, a gente hoje tem um acervo de contas, que a gente fala, que são as nossas pedras, que a gente faz esse trabalho do handmade artesanal, onde a gente visita esse acervo constantemente para construir novas peças. Então, a gente não só fica comprando matéria-prima, a gente compra muita matéria-prima, mas aliado às matérias-primas que nós já temos, para construir novas peças, para dar um novo significado, que é a coisa da consciência no uso. Que legal, né? Isso eu acho Que é uma que isso é muito sustentabilidade na importante. moda, né? Claro, porque senão você fica só produzindo, só produzindo. É importante a gente produzir, gerar emprego, criar peças novas, mas também trazer as peças que nós temos desse material todo com matérias-primas novas e fazer essa conexão. Ai, eu tô fantasiado aqui. Eu já nem sei mais o que dizer, assim, Nívia. Eu fico só pensando, meu Deus, mas essa pecinha foi isso tudo. Olha o trabalho até chegar nisso aqui, ó. Gente, é um universo muito mágico. Quem trabalha nessa área ama. Por isso que eu falo assim, empreender na área de acessórios é muito bacana. E é um universo muito feito de mulheres. A maioria são mulheres. Sim. Né? Por exemplo, a nossa empresa é de mulheres para mulheres. E a maioria das empreendedoras desse segmento são mulheres. Não que são todas, claro, tem homens também incríveis no setor, mas isso é muito, muito bonito, né? Muito, muito genuíno, assim. Inclusive, Nívia, eu acho que é muito interessante porque existem instituições que apoiam vocês também, e uma delas, que faz um trabalho bem interessante aqui em Minas Gerais, aliás, é de Minas Gerais, mas para o Brasil inteiro, é o Cindy Joias da Jomig, né? Sim, o Cindy Joias faz um trabalho incrível com os empreendedores do segmento de joias, bijuterias, folheados e pedras, que nos apoiam muito nesse crescimento e nessa jornada. Eles são fundamentais hoje pra gente. Eu acho isso muito massa, né? E o que é engraçado é que eles costuram assim, né? Eles fazem um pouquinho de joias, de semijoias, de gemas também. Sim, é incrível isso. E esse trabalho também de ajuda, né? De fomentar o nosso negócio, de treinar, de defender, enfim, é muito importante mesmo. E é necessário, né? Para além de importante, é necessário para os negócios, né? Muito necessário, gente. A gente precisa desse apoio. Hoje eu estou lá no Cindy Joias. A gente faz um trabalho voluntário lá e eu vejo assim o quão é importante, quanto que os empreendedores agradecem a instituição por esse apoio. Eu sou fã. Eu achei incrível. É. Nívia, muito obrigado por vir aqui compartilhar com a gente tanto conhecimento. É muito bom, né, escutar de uma pessoa que realmente entende para passar isso, porque a gente realmente, né, Letícia, assim, a gente tem a ideia do que a gente vê, né? Mas antes de ver alguma coisa, existe um trabalho muito longo, Sim, né? um trabalho de muito grande. pesquisa, da equipe envolvida, de criação, do marketing, e com muito amor e propósito, né? Que é isso que é o sentido. Inspirador, viu, Nívia? É muito bom um bate-papo nosso desse que vai ser divulgado, porque a sua história, muito provavelmente, ela inspira outras mulheres. Fico muito feliz Que por isso. querem empreender, que ainda estão com medo de empreender, que estão com medo de usar a joia, como a gente disse, que se acha maior, né, melhor. Então, assim, essa ideia da gente de trazer um especialista, e quando a gente quis trazer um especialista de determinado segmento, a gente sempre quis trazer primeiro uma mulher,
Porque as histórias de mulheres, normalmente, elas trazem muita representatividade Sim. e, consequentemente, muita inspiração para outras mulheres. Então, obrigada por ter vindo aqui. Com Nossa, certeza, eu que essa história vai agradeço. inspirar outras mulheres. Eu falo muito assim, se você que tem um sonho de empreender, né, que deseja empreender, eu acho que você tem que correr atrás do seu sonho, mesmo que com medo, porque medo, nós sempre temos medo. Mesmo hoje, com essa jornada que eu tenho muitos anos, tem momentos que eu tenho muito medo, Sim. mas vai com medo mesmo. Ah, isso mesmo. Então, eu quero muito agradecer a vocês, foi muito rico o bate-papo, amei. Ai, gente, Ah, também. pois é. Obrigada. Gente, para você que está aí nos acompanhando, por favor, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, não, tá? Vai É só, aparecer aqui, da Nívia também, ó. é só procurar por Hype Mix Podcast no Spotify, no YouTube, no Instagram, que a gente tá lá cheio de conteúdinhos, com os episódios completos e cortes também, para vocês poderem ver, assistir e ficarem muito por dentro de tudo que acontece aqui na Rádio Mix. É isso aí, galera. Até a próxima.